Olá, tudo bem? Começa agora mais um Talk Mais, o podcast produzido pelo portal Espelho Mais. Eu sou Gabriel Duarte, do meu lado, a jornalista Poliana Vitorino. Tudo bom, Poli? Tudo bem, Gabriel? Seja muito bem-vinda. Hoje estamos aqui para conversar com Sena, vereador eleito em São José dos Campos pelo PL nas últimas eleições municipais. Eleito com 4.222 votos. Seja muito bem-vindo, Sena. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês. É uma honra poder já colocar o meu mandato à disposição aí da população joseense. Sena foi um dos 6 vereadores eleitos, os novos vereadores eleitos em São José, empreendedor, nasceu em Aparecida, mas já está em São José há quase 40 anos. Quase 40 é isso aí, anos, né? Exatamente 40 anos. Bom, quero começar esse nosso bate-papo te perguntando primeiro da sensação pessoal de ter sido eleito pela primeira vez, já está entrosado lá no ambiente da Câmara. Sim. Como que está o seu gabinete? Já está bem estabelecido? Olha, primeiro é um sentimento assim, de gratidão eterna, né, com as pessoas que confiam em nós no trabalho, né? Quando você se coloca num cargo de candidato, seja de qualquer função que for, você precisa, né, garantir esse trabalho de credibilidade com as pessoas. E a gente vem trabalhando desde 2004, né, como assessor na Câmara de Vereadores, que eu fui lá durante 12 anos, assessorando, dando suporte, estudando, me formando, me preparando, mesmo sem intenção de participar, né, de um pleito eleitoral. E veio numa sucessão assim, de feitos, de conquistas. Logicamente, o esforço individual também ele conta muito. Né? Nunca parei de estudar, nunca parei de me estar preparado para a oportunidade. Né? Então, logo depois, a gente veio participar também 12 anos na Câmara Municipal, 2 anos na Prefeitura. Né? Fiquei ali no Centro de Operações Integradas, no COI, onde a gente acabou se apaixonando pela Guarda Municipal, tanto eu quanto a Letícia Aguiar, na época também, que trabalhou na Secretaria de Proteção ao Cidadão, hoje deputada estadual, reeleita pela cidade. E logo depois eu fui para a Assembleia Legislativa. Eu fiquei 6 anos lá com a deputada, né, como chefe de gabinete, fazendo toda a parte estratégica, política, técnica, parlamentar dentro da casa e com o governo do estado. Então, para mim, foi assim uma evolução muito grande, né? Então, foi muito enriquecedor todo o conhecimento adquirido, tanto o técnico quanto o dia a dia mesmo, né? De saber como funciona, como que você avança, como que você se posiciona, como que você consegue aderir às diversidades de opiniões e propor, né, bons projetos, intervir nas demandas. Então, estar eleito hoje vereador é muito gratificante, né? Logicamente, a gente sempre louva tudo a Deus, né, pelas conquistas da gente, e eu não poderia ser diferente, né? Deus é bom o tempo todo, né? E o tempo todo ele é bom demais com a gente. E o reflexo desse trabalho, dessa credibilidade, as pessoas depositaram em mim nas urnas. E o que te levou a essa decisão, né, de se candidatar para atuar mesmo, legislando, né? Porque até então seria nos bastidores, junto com a Letícia e também outros setores da prefeitura. O que te levou a decidir atuar como um chefe no legislativo? Olha só, Poli, que pergunta bem oportuna aí na sequência do raciocínio. Eu sempre trabalhei no suporte, né? Então, acho que me deu essa musculatura para quando eu recebi o convite de estar à frente. Isso já foi em 2020, quando eu fui candidato a prefeito. A minha primeira experiência, né? E eu não fui candidato a prefeito de forma planejada. Foi um movimento político que houve na época, porque a deputada era oposição do governo Dória, do PSDB na época, e nós tínhamos uma candidatura majoritária pelo PSDB na cidade. Então, por uma questão até mesmo de ideologia, nós não poderíamos estar no governo do estado criticando uma posição do governador e estando apoiando um candidato a prefeito apoiado pelo governador do mesmo partido na cidade. Nada contra o candidato, a pessoa que estava lá ocupando aquela cadeira de candidato na época. Mas a questão partidária, a construção política daquele momento fez com que eu já me antecipasse 6 meses antes e pedisse a minha exoneração, e eu já estava pronto para que aquilo acontecesse. Então, essa visão estratégica de se antecipar 6 meses, 1 ano de um movimento político que vai acontecer,
um ano daqui para frente, você não consegue imaginar o que pode acontecer daqui a um ano, né, no movimento político. Mas essa experiência de bastidor fez com que eu me desligasse da minha função na época e ficasse preparado. E foi o que aconteceu de fato. Senna, inclusive, foram 2 eleições para prefeito que você participou e depois agora a última em 2024 para vereador, correto? Isso, foi uma de prefeito. Uma de prefeito? Isso, uma de prefeito. Eu queria saber de você, você sente que também foi o momento certo de ter sido eleito, de chegar ao poder, você se sente mais maduro politicamente também para isso? Eu acho que sim, mais maduro, isso com certeza. O próprio conhecimento, a experiência, né, nos traz essa bagagem de maturidade, de como se posicionar, de ouvir as pessoas, porque o político ele tem que ter a capacidade de ouvir pessoas. Se ele não tiver com o ouvir muito maduro, muito sensível ao clamor do que as pessoas esperam de um político, a gente vai patinar, você vai querer falar do que você quer e você não vai ter capacidade de ouvir o que as pessoas precisam, né? Então, acho que essa construção toda desses anos fez com que eu estivesse pronto hoje para estar eleito vereador, agora iniciando uma legislatura de fato, né? E o que me estimulou foi exatamente esse movimento político, Poli, né? De não ter um representante, logicamente, da direita na cidade, não ter um representante da própria deputada Letícia Aguiar na cidade. A gente sofria muito, inclusive, na hora da destinação de recursos. A gente destinava recursos para 200 municípios, da onde a gente já tinha uma base construída, com vereador, com prefeito, ou com representantes de entidades de classe. E na nossa cidade de São José a gente não tinha alguém para replicar, para ecoar o trabalho da deputada na própria cidade de São José dos Campos. Então a gente ficou 6 anos sem ter um vereador replicando os bons feitos da deputada no estado em prol da própria cidade de São José dos Campos. Então hoje o meu papel, além de representar pessoas, é ecoar o trabalho que a deputada Letícia Aguiar já fez e vai continuar fazendo com certeza na Assembleia. E como que você enxerga também a formação da Câmara nesse ano agora? Você comentou que ficaram 6 anos sem um representante de fato da direita. Você enxerga mais apoio dessa vez ou você ainda se sente um candidato, um vereador único ali nesse papel de ser o grande representante da direita aqui em São José? Eu acho que eu não me considero o candidato ou o vereador da direita, até porque são cunhos muito pessoais. A gente pode pensar diferente, mas a gente tem que ter a capacidade, como disse agora há pouco, de ouvir quem pensa diferente e a gente tentar convergir para aquilo que interessa, que é para as pessoas que nos elegeram aqui. A gente pode debater pauta azul, vermelho, amarelo, branca, mas a gente tem que ter a capacidade de deixar essa parte de lado e compreender de fato o que a cidade precisa, né? Então, hoje a composição da Câmara, como que eu vejo? Acho que nos últimos 15 anos, nunca se houve uma Câmara tão, de fato, dividida, né? Antes era 18-3, 17-4 ali, sempre a maior bancada feita pelo prefeito, né? E hoje a gente teve aí uma eleição muito atípica, que era um único grupo que se dividiu, que foi Eduardo Cury, né, e Felício, né, Emanuel de um lado e Cury do outro, Felício e Anderson do outro. Era um mesmo grupo político há 30 anos governando a cidade, né? E aí a gente chega no momento onde se tem uma ruptura desse grupo. Então, para a cidade foi diferente isso, né? Para os candidatos a vereadores também foi diferente. Então, acredito que hoje a Câmara ela está bem dividida, né? Eu, enquanto PL, participando de um grupo de 5 vereadores, né, que a gente se posicionou divergente nas urnas, então agora a gente vai iniciar o mandato, logicamente com uma posição seguindo as orientações do quais nós optamos na eleição, né, de um papel mais de oposição, mas eu acredito que o meu papel, aí falando por mim, não pela bancada do PL, mas falando por mim, logicamente vou ter que seguir aquilo que eu sempre fiz, apontando as minhas observações, as minhas críticas e, logicamente, trabalhando em conjunto. Até porque o grande poder da cidade em executar é do próprio prefeito, né? É o executivo que exerce. E, enquanto legislador, eu vou fazer o meu papel de apresentar leis, intervir junto às diretrizes da cidade, a LDO, o PPA, o LOA, que é o papel principal do vereador, né? Que é fiscalizar e legislar. Então, é esse meu papel que eu vou seguir em conjunto também com a própria deputada Letícia Aguiar.
E agora falando, né, mais da parte prática aí do mandato, eu queria saber se você tem alguma bandeira específica que você pretende levantar na Câmara, se tem algum bairro que você vai defender em específico. Olha, isso foi até um debate entre os vereadores, porque eu fui candidato a prefeito, tive 15 mil votos. Tive votos pela cidade toda. E agora, eleito vereador, eu também tive votação na cidade toda, né? Obviamente que uma pesquisa mais apurada da minha votação para vereador que foi voltada mais para a região sul da cidade, né? A região, inclusive, que eu morei, que eu cresci a minha infância, a minha família. Então, eu acabei desenvolvendo os 12 anos, inclusive, que eu estive de assessor na Câmara Municipal, era de um vereador da região sul. Então, obviamente que o meu trabalho de base foi construído também muito na área sul da cidade. Mas o meu trabalho, eu vou trabalhar pela cidade toda, né? E você falou das minhas pautas, né? A gente tem a pauta da segurança pública, que é uma pauta muito latente, inclusive do mandato da deputada Letícia Aguiar, junto com o governo do estado. A gente traz a bandeira da Guarda Municipal muito, muito forte no mandato, né? Nós trabalhamos na Guarda, então a gente acabou criando um vínculo muito forte com a Guarda Municipal, não só de São José, mas do estado todo. Já são mais de 80 municípios atendidos com recursos parlamentares da deputada, né? Dos mais diversos tipos de equipamento, armamento, viatura, fuzil, reforma. Então a gente traz essa pauta da segurança. No meu caso, como vereador, já fizemos o protocolo da Frente Parlamentar de Segurança Pública, justamente para tentar melhorar ainda mais essa sensação de segurança, né? As forças de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda, a Defesa Civil, os entes que estão ali conectados, né? Os CONSEGs, que são muito importantes, que estão conectados com a segurança pública, né? E aí, em volta dessa pauta, a gente tem o Caminhão Tempestade, que é o projeto que eu fiz o protocolo do Fluxo Zero, que isso já funciona em alguns municípios, que nada mais imagina que um caminhão de bombeiro, ele está pronto para combater incêndio, né? E o caminhão tempestade, ele vai estar pronto para combater as aglomerações que acontecem na cidade, que são os fluxos, que isso tem sido situações assim de tirar realmente a ordem social, né? Então a gente vem com essa proposta, né, que é um projeto, inclusive, que a deputada Letícia Aguiar apresentou na Assembleia Legislativa. E esse caminhão, além de combater esse fluxo, né, ele vai economizar os recursos, inclusive, da própria Guarda Municipal, né, que vai ter que se dispor de outros equipamentos não letais, e a gente vai economizar com o caminhão tempestade, que é o acúmulo de águas reutilizável, né, que vai espantar... basicamente dispersar a multidão. Isso, e proteger o guarda. Porque o guarda sem o caminhão tempestade, sem essa arma não letal, que é simplesmente uma água, o guarda está ali. Ele é o primeiro escudo, né? Então, nós também vamos trabalhar com esse projeto em proteger o policial municipal, né? Porque o policial municipal nada mais é do que pessoas como nós, que está fardado ali resguardando a ordem pública e protegendo as pessoas, né, de situações que os fluxos têm ocasionados. Tráfico de drogas, a sexualização de menor, né, a desordem social. Então, acho que a gente tem aí capacidade de tornar esse projeto uma realidade na cidade, né? E se o prefeito não tiver recurso, a gente traz recursos da deputada junto ao governo do estado de São Paulo. Então, isso também acho que é um dos benefícios que eu vou ter na figura de vereador da cidade. Entre as questões mais críticas, você comentou agora do fluxo, o que você vê nesse panorama de São José atualmente? Quais são as questões mais latentes da cidade hoje? Inclusive, se você de repente fizer uma análise também pela região que você veio, que é a região sul, o que você enxerga que a cidade precisa combater e resolver hoje? Olha, a gente tem um gargalo, não vou nem falar de regiões da cidade, mas nós temos alguns gargalos, por exemplo, a questão da creche. Nós temos muitas mães solos hoje, com seus filhos, e elas trabalham. Então ela tem que correr para deixar o filho na creche, pegar o ônibus ou o Uber e correr para o trabalho. Na hora que ela sai do trabalho, ela tem que correr para a creche, ou sair mais cedo do trabalho e correr para a creche.
Então, eu acho que isso não está batendo esses horários para aquela mãe que é solo e que trabalha fora. Então, uma das nossas propostas é essa creche com horário estendido para aquelas mães que trabalham fora e que elas têm a tranquilidade que ela vai sair do trabalho, vai para a creche e a criança vai estar lá aguardando com o devido ambiente seguro para aquela criança, né? Então, isso é um gargalo da cidade toda. A gente tem a questão dos remédios, que é uma proposta que eu fiz também, que é o remédio em casa. Nós temos uma taxa, um índice de população idosa muito grande na cidade, de pessoas que que são dependentes de tratamentos, né, ou doenças bem crônicas. E esse programa Remédio em Casa vai facilitar essas pessoas terem um acesso à medicação recebendo em casa. Logicamente, com uma rotina organizada com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Apoio Social, e a gente vai economizar, né, com que essa pessoa se exponha de pegar um ônibus, às vezes doente, ou o familiar não pode retirar o remédio. Então, a gente consegue rastrear, né, monitorar e atender essa população, que ela é grande. É uma população grande que depende de medicação do poder público, seja do município ou do estado. Um outro gargalo aqui também que a gente apresentou é a questão da saúde animal. Quando a gente fala, tudo bem que a saúde, eu vou entrar na pauta da saúde, já aqui pela pauta animal, nós defendemos o hospital animal, né, que é uma proposta que nós já tratamos com o prefeito, inclusive, que é a modernização do CCZ, do Centro de Controle de Zoonoses, para que os zoonoses tenham a capacidade de receber essa estrutura para que se possa, então, ter um hospital municipal já dentro desse orçamento que já é separado para o Centro de Controle de Zoonoses. E os convênios com a Fundação Vale Paraibana, que tem um hospital, né, veterinário, que também atende. Então, a gente tem essa necessidade também que era a cidade toda. E o SAMU Animal, que nós propomos também, o SAMU Animal, que é o mesmo trabalho que o SAMU faz na cidade para atender as pessoas, né? É uma equipe especializada com um veterinário, com auxiliar ali, para atender essas demandas, né, na cidade de animais atropelados, de animais que necessitam desse primeiro socorro. Porque às vezes a gente tem lá na nossa rua, o carro passa, atropela um animal de rua. Liga para quem? Liga para o Urban, liga para 156. E a gente tem essa morosidade no atendimento desse primeiro socorro, né? Então, acho que o SAMU Animal vai suprir essa demanda, né? A questão do desenvolvimento de empregos, que é também um gargalo muito grande. A gente fala que São José é a capital do avião, é a cidade inteligente, mas nós ainda temos alguns gargalos, né? E esse gargalo, inclusive, é na saúde. As cirurgias que a gente tem aí, a última pesquisa que foi feita, aumentou a quantidade de pessoas aguardando cirurgias, né? Então, a gente precisa equacionar isso. Já me coloquei à disposição do prefeito, inclusive de trazer ideias de municípios que nós viajamos pelo estado, de municípios acima, inclusive de 200 mil habitantes, que têm propostas interessantes para a gente equacionar. Eu, quando fui candidato a prefeito, coloquei a proposta do doutor na praça, né, para atender essas demandas regionais, de não fazer a pessoa sair da sua região, do seu bairro, rodar a cidade e ir lá para o outro lado da cidade, né, gastar o tempo, sendo que a gente poderia, de repente, facilitar o acesso a essas pessoas a consultas, a exames, a procedimentos na porta da casa da pessoa ou na praça da casa da pessoa, né? Sim. Então, isso são alguns gargalos que eu entendo, né? A questão do desenvolvimento de emprego e renda, né? Estou falando bastante aqui, vocês estão ouvindo aí, vai me abordando aí. A gente vem com a Frente Parlamentar São José 2050, que é já conversando com as entidades de classe, com os empresários da cidade, com os comerciantes da cidade, para a gente já começar a discutir sobre a lei de zonamento, porque daqui a pouco nós já temos lei de zonamento para votar. E como nós vamos estar preparados com a cidade, né? Acho que as profissões estão passando por uma modernização e a gente tem que estar preparado, inclusive, para agregar isso dentro de um contexto de emprego
né, dentro da cidade de São José. Então, acho que Um panorama geral. um panorama geral. A gente tem um slogan da cidade, né? Inteligente, resiliente, sustentável. Você concorda com todos esses adjetivos? Não, eu não concordo. Eu acho que nós temos a vocação tecnológica, mas para ser uma cidade inteligente, a gente ainda precisa de avançar alguns passos, né? Inclusive, no transporte público, quando a gente entra no contexto de uma cidade inteligente, uma cidade que é inteligente, ainda não ter um transporte público adequado, moderno, né? E que vem de uma associação de não, né, concorrência pública para a modernização do transporte público, então a gente ainda está devendo nessa parte. A parte da saúde nós também já acredito que estamos devendo enquanto cidade tecnológica, enquanto cidade inteligente. Nós temos meios e métodos de concatenar sistemas para facilitar a burocracia, né? Para facilitar o acesso das pessoas ao remédio, ao exame, ao tratamento, às cirurgias. E isso a gente passa por tecnologia. Então, se nós falamos que nós somos a cidade inteligente, a gente também precisa ofertar para a população um sistema inteligente de saúde, né? E aí a gente vai falar de orçamento, né? Mas a gente é uma cidade inteligente. Não estou dizendo que nós não somos, né? Nós somos uma cidade que temos polos tecnológicos, mas... Você acha que essa inteligência tinha que estar mais ofertada para a população? Ela está numa ponta talvez um pouco elitizada, vamos dizer assim, mais voltada para as pesquisas e tudo mais, na indústria, e não direto no dia a dia do povo? Eu acho que a inteligência que nós temos para a área privada, nós temos o parque tecnológico, nós temos as startups produzindo tecnologia e facilidade de sistema para todas as áreas, né? Inclusive para o agro. A gente, quando fala de cidade inteligente, né, a gente esquece que nós temos uma vocação para o agro também. Nós temos muitas startups produzindo tecnologias para o mundo na área do agronegócio, né? Mas realmente o que você abordou tem total fundamento. Eu acredito que essa vocação tecnológica ela tem que estar inserida dentro dos ambientes públicos, facilitando e diminuindo processos para abertura de uma empresa, para acesso aos serviços que são prestados pela prefeitura. Então, eu vou tentar levar esse questionamento, né, e esse ponto de vista para que a gente possa ajudar a viabilizar isso para a cidade. E entre as suas já movimentações, apesar da primeira sessão da Câmara ser hoje agora, estamos gravando um pouquinho antes da primeira sessão, mas você já se movimenta e nos últimos dias você fez promoveu duas moções, né, de aplausos, tanto ao Milei, presidente da Argentina, quanto ao Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por motivos parecidos, né? Por essa defesa dos valores conservadores, por essas iniciativas deles também, né, fora do país. Eu queria te ouvir também sobre isso. O que você acredita que esses movimentos, esses exemplos fora do Brasil podem trazer para a nossa realidade aqui em São José dos Campos? Esses valores conservadores podem levar a cidade adiante? Olha, num contexto mundial, a gente vê os Estados Unidos uma potência, né? E que agora retorna com o Trump com políticas públicas, né, realmente conservadoras, né? Então, acredito que nós, inclusive, temos uma parcela importante na economia americana, onde a gente exporta para os Estados Unidos. Nós temos uma Argentina que até pouco tempo atrás, acredito que ela ficou aí 12, 16, 18 anos com déficit. E no primeiro ano do Milei, a gente vê uma Argentina já com superávit, né? Exatamente por essas medidas liberais, econômicas, e eram medidas muito parecidas com o que o governo Bolsonaro havia implementado nos 4 anos de governo, né? Então a gente estava, os próprios números mostra que essas políticas públicas estavam indo muito bem por país. Não estou colocando ideologia aqui, estou falando de medidas econômicas que colocou o Brasil numa posição de destaque, né? E Milei vem agora, né, seguindo essa questão mais liberal, colocando a Argentina numa situação de destaque, né? Deixando de ser deficitária e tendo agora
o seu orçamento com superávit considerável em relação aos anos anteriores. Em relação ao Trump também, acredito que agora a gente vai ter esse combate, né, às ideologias. Aí não tem como eu não entrar na questão das ideologias. Entra no discurso de polarização também que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, a questão de Lula e Bolsonaro, né? Nessa sua realidade na Câmara, como que você vê esse debate também com as outras ideologias, com ideais progressistas, a representatividade dos vereadores que estão mais à esquerda é pouca, né, na Câmara hoje, mas você acha que há diálogo? Olha, eu vou dialogar sempre quando for para o bem da cidade, né? Quando ferir princípios e valores, logicamente que eu vou me posicionar contrário. Inclusive, me coloquei como relator da Comissão de Educação justamente para eu ficar atento nas questões ideológicas, o que diz na questão de ensino público da cidade. Um dos propósitos dos quais eu fui candidato a vereador foi justamente ser mais uma opção de vereador de direita para me colocar à disposição nas eleições de 2026, ajudando, né, nesse contexto nacional, onde o PL faz esse movimento nacional, para a gente retornar ao comando do país, tirando a esquerda e a gente retornando, né, com esses modelos de políticas para que a gente possa não ficar escravos do governo, né? Como acredito que hoje as medidas são absurdas, né? O governo do PT, o governo do Lula tem feito medidas absurdas, né? Hoje a gente tem gasolina, hoje a gente tem o café, a picanha nunca chegou na mesa das pessoas, né? Então, nós precisamos conversar sobre isso, a gente precisa debater sobre isso. E esse é o meu papel, vai ser na Câmara com os vereadores da esquerda. Perfeito. Poli, tem mais alguma dúvida? Bom, eu queria então, a gente está caminhando já para o fim do nosso bate-papo, 25 minutos. Eu queria te perguntar também, você tocou no início do podcast na questão religiosa, acredito que o senhor seja cristão, Sim. Tem muita fé. Eu queria saber como você enxerga também essa religiosidade dentro da Câmara. No final do ano passado a gente teve a aprovação da bancada evangélica, por exemplo. Como que o senhor enxerga esse movimento? E também, assim, de forma geral, né, falando da política nacional, como que você vê a questão também do Estado laico no Brasil hoje? O Estado é laico. Eu não. Respeito todas as diferenças, inclusive em quem não crê em nada, né? E respeito às liberdades. A gente tem que ter respeito às liberdades, né? E como cristão, eu vou estar lá para ouvir a todos, católicos, evangélicos, budistas, ateus. Então, toda forma de respeito às pessoas, eu estarei lá respeitando, mas sempre defendendo aquilo que eu acredito, né? Não sei se a gente já está indo para o final, né? Não, mas fique à vontade, pode quero passar já deixar aqui, eu não sei se recado. isso vai estar no ar antes ou depois, mas quero deixar aqui já o dia 16 de março, né? Nós estaremos nas ruas de São José, já indo inclusive para a questão ideológica, com o movimento do Fora Lula, em São José dos Campos, encabeçado por mim, pela direita São José e pela deputada Letícia Aguiar, 16 às 10 horas da manhã, em frente ao Parque Vicentino Aranha. Então esse movimento vai ser nacional em todas as capitais do país e como já é de tradição, né, a gente todo ano faz aqui os nossos movimentos de 7 de setembro, Caminhada da Família. Então dia 16 agora eu convido aí a população josense de estar nas ruas com a gente. Qual que é a expectativa de público também desse movimento? Olha, vai ser um movimento pós-medidas de 8 de janeiro diferente. Então vamos ver como que a população vai reagir, né? A gente retornando aí com as nossas liberdades, de manifestar nas redes sociais, de ir para a rua, mas obviamente que é muito claro que todos os movimentos que nós fizemos até hoje nunca feriu nenhum tipo de liberdade, nunca feriu a democracia e a gente sempre vai exercer o nosso papel de respeitar as diferenças. Então, dia 16, nós estaremos nas ruas, seguindo a nossa mesma proposta de trabalho. Perfeito, muito obrigado, Sena, vereador pelo PL em São José dos Campos. Agradeço a participação, essa troca de ideias aqui e seja sempre muito bem-vindo aqui no Portal Espirrio Mais. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas Espirrio, parabéns pelo trabalho de vocês.
Estou lá à disposição de vocês, sempre que precisarem, é só chamar que eu estarei Qual que é o aqui. número do gabinete para o pessoal ir lá bater na porta? O meu gabinete é 22 mais 1. O número do meu gabinete é 23, tá? Tá ótimo, então fica anotado aí. Obrigado, Senna, mais uma Obrigado. vez. Obrigado, Poli, pela participação. Obrigado você também que acompanhou a gente até aqui. Esse podcast, esse episódio, todos os outros do Talk Mais ficam disponíveis no nosso site, spriomais.com.br, no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!